Sei, episódio de hoje, Wolverine. Ok, isso foi copiado, bem copiado do Omelete. Primeira coisa sobre Wolverine. Eu achei que retornou ao clima do primeiro e do segundo filme dos X-Men, os dois, né, dirigidos pelo Bryan Singer, e que o X-Men 3 e o Wolverine Origins acabou chutando balde. Eu achei ruim, ambos, por vários motivos. O X-Men 3, até eu trato se eu for fazer um vídeo sobre eles. Vamos focar no Wolverine, senão vai estender demais esse vídeo. Eu acho que o clima dos dois primeiros X-Men é um clima mais sóbrio e eu encontrei esse clima mais sóbrio nesse Wolverine. Outra coisa que eu acho interessante é que os produtores, eu acho que eles já começaram a ter uma ideia de que os filmes de HQ não precisam ser necessariamente igual a HQ, fielmente igual a HQ. Isso, claro, que tem um ponto positivo de ter coisas inovadoras bem legais, e tem os pontos negativos e também tem uns cocôs que nós encontramos por aí, vide Wolverine Origins. Assistindo Wolverine, eles se basearam em várias histórias do Wolverine que se passa no Japão. Eu fiquei esperando que acontecessem certas coisas semelhantes que acabaram não acontecendo. De início me causou um certo incômodo, por exemplo, o Samurai de Prata, que não é um mutante, e nem é o próprio personagem que é o Samurai de Prata. Ele não é. Se vocês viram fotos da Comic Con, etc., vocês sabem minimamente que é um robô. É um robô gigante. E isso acabou me incomodando. Só que depois que o filme vai se desenvolvendo, para a trama do filme, para o arco de histórias que eles estão desenvolvendo dentro do cenário dos X-Men, faz sentido e ficou bem legal, bem interessante. Esse é um ponto que eu acho que quem está assistindo e gosta dos quadrinhos, teve uma época que eu só colecionava X-Men, por máximo que eu seja muito fã do Batman, ainda assim eu acho que teve por um grande período eu fui mais fã dos X-Men do que do Batman, né? Com alguns mutantes em específico, né, mais do que outros, mas de qualquer forma os X-Men em geral me atraía bastante. E quando você destaca, você sai, você fala assim, meu, para de ser quadrinista um pouquinho e presta atenção no filme, porra. É outra coisa, outro arco de história. Eles não tem como desenvolver os personagens da mesma maneira que os quadrinhos. Tá? Nos quadrinhos tem toda uma série que já está desenvolvendo os personagens há anos. Não é a mesma coisa. Então tenta ver o arco de história que eles estão tentando criar, a forma que eles estão tentando dar para os X-Men. E dentro disso eu achei que ficou bem interessante, sim. Mas agora vamos para os pontos mais subjetivos. Na série em quadrinho, eu vou fazer uma pequena comparação. O Wolverine tem um grande problema em controlar sua raiva. Não só em controlar, em entender a sua raiva, em lidar com sua raiva. E no X-Men 1, eu esperava que o Wolverine ainda tivesse também esse problema, essa mentalidade mais... Mas não, ele sempre foi, desde o X-Men 1 até o Wolverine Imortal, ele é um cara extremamente bem controlado. E nos quadrinhos, o que ele vai fazer no Japão, principalmente, é tentar, através de um contato com a cultura japonesa, em especial do Zen budismo, controlar essa sua raiva, né? Entender sua raiva, dar um jeito de lidar com sua raiva. No filme, não. No filme desde, como eu disse, né, desde do X-Men 1 ele já não é um cara tão descontrolado, mesmo tendo uns rampage de raiva, ainda assim é uma raiva bem direcionada. Ele vai por outro motivo, que é uma pseudo-imortalidade. Eu já falei nos vídeos sobre vampiro no cinema, a respeito do que eu penso sobre a ideia de imortalidade. Mas, whatever, não vou me estender nesse assunto. Foi uma boa desculpa, foi interessante dentro do contexto do filme, como eles colocaram isso. A partir de agora eu vou dar bastante spoilers. Tá? O motivo que ele vai para lá, na verdade, acaba sendo por causa do Yashida.
o chefe do clã Yashida, que ele salvou durante a Segunda Guerra Mundial, quando explodiu uma das bombas atômicas. E o cara viu a regeneração dele fudidíssima e etc. E falou, eu quero isso pra mim. Só que tem toda aquela questão de honra japonesa e etc. que eles quiseram colocar, do cara que ficou devendo a vida para o Logan, o Wolverine. Pura desculpinha dele mesmo, para ele mesmo, né? O que o cara quer é poder. O cara é rico pra cacete. E qual é o principal ponto de medo que eu acho que alguém pode ter em relação a poder é a morte. Seja ela simbólica, seja ela fatual. Ou seja, seja ela simbólica no sentido de transformação, de mudança daquele estado, ou seja ela fatual. De fato, o cara vai morrer, ele entra em desespero, porque o cara sempre teve poder, desfrutou de um poder fudidíssimo, em termos políticos, em termos financeiros, etc. Aí ele vê a aproximação da morte e sente que aquilo vai fugir de suas mãos. E a angústia e desespero que ele deve sentir deve ser enorme. Eu acho que é proporcional ao nosso apego pelas coisas, né? Acredito pelo menos quando eu penso na morte. Quando eu penso na morte, começa a me dar alguma angústia e alguma imagem mental de algo que eu tenho medo de perder, eu percebo quão agarrado estou àquilo. E eu acho que quanto maior esse agarramento, não é um agarramento, eu digo, positivo, mas um agarramento aflitivo mesmo, assim, não é uma preocupação pela vida alheia, mas quando você percebe que tem algo, eu não quero perder isso, eu não quero perder meu status, eu não quero, isso trava, né? Ou algum objeto que você gosta muito, ou uma pessoa específica, sabe? Eu tenho medo do que vai acontecer com ela. Às vezes o seu medo do que vai acontecer com ela é ela te esquecer. Tem gente que também já consegue até verbalizar isso. De qualquer forma, eu acho que quanto mais estímulos sensoriais nós temos, que nós consideramos agradável em relação a algumas coisas, nós nos agarramos muito àquela coisa, acreditando que aquilo é a fonte de prazer. Isso acontece muito nos nossos relacionamentos, quando nós começamos a nos envolver e por alguns momentos em que nós sentimos um certo prazer, nós acreditamos que o relacionamento em si ele é a fonte de prazer. Tá? Aquela pessoa, não é um relacionamento ainda, aquela pessoa em si é a nossa fonte de prazer, e isso distorce a realidade, né? Distorce que na verdade não. Sabe? Na verdade, o nosso julgamento do que é prazeroso advém de vários fatores, inclusive valores nossos, inclusive interpretações que estamos tendo no momento a respeito de determinada situação. Então, é complicado, porque daí qualquer mudancinha em algo que nós já não acontece daquela maneira que nós acreditamos que vai nos trazer prazer, nós já nos frustramos. E isso acontece, é óbvio, as coisas estão mudando pra caralho, né? Estão mudando o tempo todo, então é difícil isso não acontecer. Na verdade, eu acredito ser impossível isso não acontecer. E o Ashida, ele acaba mostrando muito a questão aflitiva desse tipo de apego, assim, né? Esse tipo de agarramento aflitivo, sofrido por alguma coisa, no caso dele por poder, que ele tenta convencer o Wolverine de que o Wolverine quer morrer para dar o poder dele para conseguir tirar o poder do Wolverine de cura e colocar em si para ele virar imortal. Em alguns momentos dá para, umas conversas mentais que o Wolverine tem cadinho, dá a entender de que ele realmente quer morrer, mas não quer morrer. Eu não consigo interpretar essas conversas. Eu consegui interpretar essas conversas como um certo mimimi do Wolverine. Porque em vários momentos ele demonstra que ele está deixando meio que as pessoas de lado por um outro tipo de mimimi, eu não consigo me encaixar nos grupos e eu me isolo. Ele se isolou, tá? Só que ainda assim ele se preocupa, ele tenta ajudar os outros, que é um ponto da questão do Wolverine e a motivação altruísta, que ele tem um impulso de tentar ajudar, mesmo ainda sendo um impulso relacionado a uma certa raiva, porque ele acaba matando algumas pessoas por acreditar que essa é a forma de proteger outras. Acontece, né? Ainda assim,
ele colocava, parece, tem uma questão, acho que meio simbólica, da troca da Jean, de alguém que ele se importava e que parecia ser a motivação para ele estar vivo, né, dentro das conversas mentais dele. Aí ele encontra a Mariko e começa a se apaixonar por ela e joga essa motivação para Mariko. Opa, agora encontrei algo que me faça querer, eu vou proteger ela. Só que daí ele saca que o proteger ela não faz tanto sentido. A mina é foda também. E ela depois se torna a pessoa mais rica do Japão. E whatever, sabe? Só que ele consegue estender isso. Ele fala, que eu acho que isso daí está mais presente na frase da Yukio. Quando ela vira para ele e fala, você é um guerreiro. Você age como um guerreiro. E qual é a ideia de um guerreiro? É alguém que protege, na minha opinião. Né? Um guerreiro é aquele que está preparado para qualquer tipo de situação adversa, de combate, de embate físico, mas com a intenção, principalmente, de proteger. Seja proteger a si mesmo, seja proteger uma ideologia tosca, uma ideologia bem legal, não importa, sabe? E o Wolverine acaba, acho que meio que sacando isso. Porque ele chega num ponto que ele fala... a Mariko pergunta se ele quer ficar com ela. E ele fala, não, eu sou um guerreiro. Eu tenho coisas a fazer. E ele sai. Vai embora com a Yukio. Não junto com a Yukio de romancinho, não. Ele cai fora. E as cenas pós-créditos... tá fodida pra caralho, bem legal, bem legal. Principalmente pra quem tá meio até um tanto apreensivo pelo próximo filme dos X-Men. Mas é isso aí, é isso que eu tenho pra falar sobre Wolverine. Se curtiu, curta. Inscreva-se no canal, favorite o vídeo, ajude a divulgar. E é isso aí, até mais, bye bye. O próximo eu não sei sobre o que vai ser ainda também, tá? Eu tô entre o Operário, ou o Hotel Transilvânia, ou o Prisioneiros, que é um vídeo que eu já queria ter feito antes, mas ainda não deu tempo. Mas é isso aí, vamos ver. Surprises.